Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar dos aspectos do texto. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, vocês vão ter dicas. Eu não gosto da palavra dicas, não, mas vocês vão descobrir alguns aspectos que podem tornar o texto de vocês mais refinado. Hoje vamos falar sobre registro. Você sabe o que é registro? Já ouviu falar em registro? Bem, registro nada mais é do que o tom do seu texto. E aí, a título de exemplo, vamos falar um pouquinho dos registros possíveis, né? A gente tem o registro popular, o registro familiar, o registro corrente. E antigamente se falava em registro literário, o que é uma balela, né? Porque tinha-se a ideia de que o registro literário é um registro mais pomposo, mais trabalhado, e não necessariamente, né? Com a influência dos autores mais modernos, por exemplo, o popular veio inclusive para a literatura. Então houve essa transformação. Por que é importante você pensar o registro do seu texto? Em primeiro lugar, porque ele vai dar o tom do seu texto, né? E aí a gente tem algumas distinções. Se você tem um narrador em terceira pessoa, por exemplo, você vai ter que estabelecer um registro para esse narrador, como esse narrador conta. Se você tem um narrador personagem, por exemplo, outra escolha importante que você vai ter que fazer. Esse registro vai combinar com quem o personagem é? Ou seja, se é um personagem de classe alta, pomposo, você vai fazer o registro, ou seja, o tom da linguagem, as palavras que você escolhe, as estruturas sintáticas que você escolhe, elas vão combinar com esse personagem de maneira a que a própria língua te ajude a construir esse personagem? Eu estou falando isso porque não é uma obrigatoriedade. A gente tem vários autores que estabelecem um registro estético, um registro autoral, na verdade, que passa por cima dos personagens. Então, o Raduan Nassar é um exemplo que eu sempre dou de registro que ele passa por cima, né? Vários personagens do Raduan falam de maneira muito parecida, se expressam, né? De maneira muito parecida. Mas quando você quer aproximar bastante o seu leitor do seu personagem, o registro pode te ajudar demais a fazer isso. E problemas de registro, eles são bastante complicados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um aluno que eu pedi para ele fazer um exercício. Ele estava criando um romance que passava na faculdade. Então, eram amigos da faculdade. E aí foi um problemão, porque ele estava lendo Jane Austen na época, ele estava lendo uns romances numa linha muito específica, e ele colocou esse registro para o narrador personagem dele. Então era um jovem, ele estava indo a festas, e era um livro leve, um livro juvenil, com um registro elevado, parecia que estava no século XIX, você entende? Então, quando isso acontece, se você não faz uma boa escolha de registro, o seu livro ele não fica coerente. Começa a existir uma briga entre a sua construção de cena, das ações que você coloca para aquele personagem. Então, o personagem tomava ácido, o personagem, enfim, fazia o que todos os jovens fazem, né? Bebia, se divertia. E, ao mesmo tempo, falava perdoai-me, que não é nem uma coisa da Jane Austen, desculpa, perdoe-me. Então, por vezes, quando a gente escreve novamente, sobretudo os iniciantes, né, você liga aquele piloto automático e muitas vezes você deixa até o seu registro do narrador ou o do narrador personagem, e não necessariamente precisa ser. Esse aluno foi um trabalho muito interessante que eu fiz com ele, porque eu fui apontando para ele a questão da diferença de registro, e aí eu pedi para ele fazer um exercício em outro capítulo e que ele identificasse para mim essas diferenças de registro, porque não me adiantava só eu apontar para ele. Eu queria que ele desenvolvesse autonomia para ele mesmo reconhecer quando ele caía nesse tipo de coisa. Infelizmente, isso aqui é só um canal no YouTube, né, gente? Então, para fazer análise de registro, por exemplo, geralmente eu pego um capítulo inteiro, aí eu mostro para os alunos, aquela coisa toda. Mas ao menos eu vou dar uma chavezinha interessante para vocês. Isso aqui, eu amo miniatura. Isso aqui é uma miniatura dos contos escolhidos do Machado de Assis, que um amigo meu me deu, olha que gracinha. E o Machado de Assis, algumas obras dele especificamente, ele tem um registro corrente, né? Tirando as marcas do tempo, que fazem, às vezes, o registro soar mais elevado. Se a gente for analisar o contexto de época, é um registro corrente, na maioria das vezes corrente, ele tem pontos ali que saem do corrente, mas, em geral, é um registro que não tem, eu chamo de atrito, né? Não tem muito atrito para a compreensão das palavras, para o que está sendo dito.
Aí eu vou ler só o de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates, no Alienista. Que coisa maluca isso aqui. Enfim, disfarça. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo o rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A gente tem aqui uma linguagem culta? Tem. Não é exatamente um registro super corrente, mas tem elementos de registro corrente, não é um texto com muito atrito. E a gente tem autores, por exemplo, que vão trabalhar com registro mais elevado. É o caso, por exemplo, de Olavo Bilac, né? Que é um registro elevadíssimo. É o caso, por exemplo, do Guarani, Iracema, José de Alencar. E a gente tem o caso do Guimarães Rosa, que faz uma coisa muito mais incrível. Porque o Guimarães ele casa o registro popular com o registro elevado e cria então outra coisa a partir dessa mistura de registros. Por que é importante você estudar registro, escolher registro e não só isso, trabalhar registros diferentes, porque esse é um exercício que eu também peço para os meus alunos fazerem, né? A gente vai treinando juntos, porque dependendo do seu personagem, ele vai te pedir um registro, dependendo do seu livro, o registro pode mudar, se você quiser. E aí é bom que estudando, né, tendo esses recursos, você tem essa liberdade de trabalhar com diferentes registros de acordo com a obra. Senão, você pode ficar preso no mesmo registro. Sabe aquele autor que você pega vários livros e que não é muito brilhante, aí parece sempre mais o mesmo, nada te surpreende ali em termos de linguagem? Então, eu sempre coloco o registro como um estudo essencial para os escritores, por causa disso. E você treinar os diferentes registros é muito legal porque vai desautomatizando o seu cérebro. O registro que é mais comum, que você sempre trabalha, de repente não é onde você tem. Onde não, né? Não é o que você tem dificuldade para desenvolver. Se você trabalhar nos registros que você não domina, você vai crescer bastante. Inclusive, eu sempre digo que para ser um bom escritor, você não pode só ficar patinando naquilo que você domina. Amplia seus horizontes, vai tentar fazer aquilo que você não sabe, ainda que você não use, né? O importante é aprender. Usar ou não usar não pertence a você nesse momento, porque você não sabe o que vai fazer sentido para você daqui a 2 anos. De repente, aquilo que você estudou hoje só vai parar no seu texto daqui a 2 anos. Só vai fazer sentido para um livro daqui a 10 anos, 5 anos. Então, eu diria que a construção de texto, né, da carreira da voz literária, que inclusive, quem não conheceu o Literai, o último episódio que a gente lançou, eu e Paulo Salvetti, é sobre a construção da voz do autor, acho que é isso. Desculpa, como encontrar a sua voz literária, né? O podcast está aqui na descrição dos episódios. E aí vale a pena vocês ouvirem. E a construção da voz literária tem muito a ver com escolha de registro, né? Eu acho que é isso por hoje. Eu queria convidar vocês também a seguirem o meu canal no Instagram. Ele tá aqui embaixo. Hoje tá um barulho, gente. O pessoal tá fazendo uma obra aqui. A gente teve que colocar esse microfone em vez do de lapela. Mas quem quiser, tem lá nos destaques, sabe aquelas bolotinhas fixas? Tem conteúdo a perder de vista lá sobre literatura. E é isso, eu espero vocês na quinta-feira que vem. Aí a gente vai falar de carreira, então fica marcado o nosso encontro. Até mais.